Porque hoje o meu convidado especial, ele é pregador. Peraí, pregador não. Eu não sou pregador. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu não sou pregador. Eu sou profeta. Desculpa, é que a produção passou errado. Me perdoa. Produção, melhorei. Meu Pix é 11958. Segura. O pregador, né? Ele tem hermenêutica, né? O pregador ele tem teologia. Se tem uma coisa que tem esfriado os nossos templos, é a teologia, Pedro. Pergunto para você, quantos cadeirantes você já viu, por exemplo, Augustus Nicodemos levantar? Nenhum. Quantos cadeirantes você já viu o profeta Miguel levantar? Nenhum também. Mas ele tentou. É sobre isso. É sobre isso. Agora a pergunta que eu quero fazer aqui é: a diferença não é nítida? Para mim é nítida. Porque parece que eu vejo o pregador. Ó, olha o carro do pregador. É sempre um Corsa. Se ele tiver carro. Agora, olha o carro do profeta. Ah, meu Deus do céu. Eu nunca vejo o profeta andando de Uber. Por quê? Porque o pregador, ele quer pregar, o pregador, ele pede oferta. O profeta, ele leva o povo ao propósito. Repete isso. Eu vou liberar aqui. Vou liberar aqui pra você. O pregador, ele pede oferta. Me abençoa aí com a oferta que... O profeta, ele leva o povo ao propósito. Você que tá ouvindo isso aqui. Lá vai. Coloca um copo de água aí na frente da sua TV. Eu vou orar por você agora. Eu preciso de 7 pessoas nessa live aqui. Será que tem mais de 7 nessa live? Ah, certeza. Se tiver 7 pessoas nessa live aqui, cada uma com R$1.000, eu vou falar uma coisa pra você. Essa live vai chegar nos Estados Unidos se eu vejo a bandeira da América. Off the King the... Mas... Não dá. Pessoal, o inimigo, ele tá furioso aqui nesse estúdio, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, independente de qualquer coisa, né? Porque aqui o pessoal tá entendendo aqui, desceu uma glória nesse estúdio aqui, que eu vou dizer uma coisa pra você. O grandão da Galileia, ele está passeando aqui. Ele está passeando. Ele passeia aqui, você não fez o Pix ainda, tá? Tá passando o QR Code aqui na tela? Olha esse varão que caminha comigo aqui. Mas, enfim, e é sobre isso, são essas diferenças, essas nuances que diferenciam o que é um pregador de um profeta. Lógico, eu poderia ficar aqui né, o podcast inteiro falando, porque realmente ser um profeta e ser um pregador são coisas distintas, né? Primeiro que eu acho que leva menos tempo pra você ser, porque tem gente que eu acho que você é meio ignorante. O Pedro, eu acho que a gente é muito ignorante. Porque pra você ser pregador hoje, leva muito mais tempo do que pra você ser um profeta. Sabe, tem gente que, você vai ganhar a mesma coisa, talvez você ganhe mais. E vai estudar bem menos. Na verdade, você não vai nem estudar. É como se eu tivesse... Pedro, você quer ser engenheiro estudando 5 anos? Ou você quer vender um curso de como ser um engenheiro para estudar 5 anos? Vender o curso. É muito mais... é inteligentíssimo. Quanto que você precisa estudar para vender um curso? Bem menos. Não, você não precisa, é só vender o curso, cara. Você diz que você estudou. Eu tô passando essa senha pra você aqui agora. E se você não fizer o Pix depois... Gente, pelo amor de Deus. Já tá de graça. A Hotmart não vai te falar isso aqui. O pessoal quer estudar. Profeta. Eu sou contra a teologia, amém? Eu estava falando com o Elon Musk.
E o Elon Musk, ele me trouxe, assim, uma clareza, né? Ele me trouxe que ele é meu amigo, né? Seu amigo. Ele e o Eliseu Rodrigues, né? Se colocar ele no meu contato, vai aparecer Elon Musk e Eliseu Rodrigues também, né? Mas eu tava falando com o pastor Elon Musk e ele falou pra mim assim, Rafa, a IA, ela veio pra trazer algo que falta no brasileiro. O quê? Ele falou o quê? Ele, inteligência. Eu falei, é verdade. É verdade. Então eu acho assim, que às vezes o brasileiro, ele é artificial, mas ele não tem inteligência. E a inteligência artificial traz o quê? A artificialidade dentro do quê? Botox, preenchimento labial, junto também com o quê? A inteligência, que tem faltado. Se a gente melhorar a educação com a inteligência artificial e a palavra no contexto social, você vai ter o quê? Vai fazer o L. Hã? É isso que eu penso. Mas assim, você falou que você é contra a teologia. Sim. Você tem amizade com Eliseu Rodrigues. Qual que é essa lógica? É esquizofrenia? É que assim, o Eliseu Rodrigues, eu tive que ser amigo dele, porque agora ele tá muito perto de um cara que é muito, assim, que é uma referência pra mim, assim, né? E eu tenho medo, e aí eu ensino ele é minha referência, mas eu ensino ele, né? Que eu explico pra ele como é que faz. E aí, ele me imita, na verdade, né? Ele me imita. Ele me imita. E aí o Eliseu tá tentando cuidar dele, falar de teologia pra ele, mas não dá certo, não. Não vai dar certo, não. E assim, eu sou amigo do Eliseu pra quê? Pra que o Eliseu não fale muito com ele. Então, quando o Eliseu tá falando comigo, se ele passa 5 minutos falando comigo, é 5 minutos que ele não tá falando com o Miguel. Então, se ele é 5 minutos que ele não tá falando com o Miguel, você tá falando comigo, ele não tá ensinando o Miguel. Então, o Miguel pode ir pregar, pode ir, sabe? Cara, eu penso isso. Então, se eu contaminar o Eliseu que ensina o Miguel, eu consigo, não é contaminar, né? Trazer a clareza, né? Porque teologia que contamina. Se eu trazer, né, a clareza pro Eliseu, ele vai, né, trazer a clareza pro Miguel também. Agora, qual é a linguagem que todo profeta precisa ter? A linguagem, eu acho que assim, a linguagem que o profeta precisa ter depende do país para o qual a pessoa que ele vai falar vai. Não vai fazer isso. Entendeu? Porque tem gente que diz, você não vai pisar na terra de Canaia, você tá entendendo? Datebaiô é muito forte, tá? Então, se a pessoa vai pra Itália, ele tem que ter uma linguagem aqui, voltado aqui, né? Ao pepperoni, né? Voltado aqui, né? Uma coisa de mais de massa, né? De massa. Um marrom carboné. Você entende o que eu tô falando? Agora, não. Se ele vai pra França, merci, né? Aqui, ó. Alguém diz que você não vai para merci, você vai entrar dentro dessas nuances. Agora vou para América. Para América, América não tem, né? Todo mundo sabe quando é para América. Vai entrar no quê? Ou no Off, você vai entrar no The King, você vai entrar no The Power, você vai entrar no The Member, né? Você vai entrar no Popcorn. Bom, tem profeta que cobra, né? Os pregadores, eles cobram, estipulam o valor, gente. Não dá pra ficar estipulando valor pra igreja, não. Nossa. Não dá. Então, tipo assim, cobrar uma hospedagem, beleza. O hotel, 5 estrelas, beleza, mas básico, coisa básica. Não, mas é o mínimo. O básico. A toalha branca, sempre. Mas eu tenho que ter estadia e alimentação grátis. Eu preciso de um rodízio japonês sempre, todos os dias ali, de manhã e à noite. Eu gosto muito de japonês, gosto muito. Então, assim, eu tenho que escolher qual é o lugar que eu vou comer. E aí a igreja paga. É só isso, a alimentação. E eu peço uma oferta, mas é do coração da igreja. Eu sempre digo, irmãos, eu não estipulo valor, tá? Né? Nada, assim, a única coisa que a gente pede é que não seja menos de 3 mil reais. Depois disso aí, é no que o coração da igreja sentir. Entendeu? 3 mil reais, depois daí pra frente a igreja sente, entendeu? Porque se eu estipular um valor, tipo, eu quero tanto, tá errado. Então eu coloco um limite aqui pra igreja. Não diria o mínimo, né? Eu digo o quê? É a oferta de amor, né? A igreja vai dar uma oferta de amor de 3.500 e daqui pra frente é com os irmãos, entendeu? Os irmãos vai decidir.
lógico que também tem o propósito, o voto que a gente faz no coletivo, né, para a igreja. Então, você pega seu carnezinho do propósito, são 7 sexta-feira, 7 quinta-feira, a gente sempre trabalha dessa forma. E aí, dentro desse contexto, arrecada para a igreja 10%, 20%, às vezes até 50% fica com o profeta também. Eu tenho um respaldo bíblico para isso. E olha que eu nem uso a Bíblia, hein? Eu quero ouvir. E olha que eu não uso Bíblia não para pregar, não. Que eu não Se prego... você não usa a Bíblia, não, qual que é a base das suas coisas que precisa, você fala? Irmão, para que eu vou pegar? Gente, me desculpa meu descontrole, é porque eu tenho que ter que explicar o óbvio, é muito difícil, tá? Mas pra que eu vou pegar a Bíblia que Deus inspirou um homem para escrever e para falar para outros homens, sendo que eu posso falar direto com quem... Voltei. É que eu acabei... acontece essas coisas, é rotineiro, pessoal. Não sei o que acontece. Eu tô aqui do nada, o varão me convida. Mas a grande questão é que assim, pra que eu vou falar? Porque ele fala direto comigo. Deus gritou na minha alma. Tem um varão, um anjo, que ele não é de Carapicuíba. Não dá. Mano. Tem um anjo que ele não é aqui da Lapa, não. Ele não é de Alphaville, também não. Não. Ele é de Itaquaquecetuba. É longe esse anjo. E ele me convida. Do nada, eu tô aqui falando com você, ele me convida. Quando o anjo, ele me abraça, e ele fala no seu ouvido também? Ele fala com clareza, mano. E o que ele fala? Ele fala com clareza. Ele tava falando aqui pra mim, inclusive, enquanto eu tava falando com você aqui, que quando essa taça aqui esvaziar, você vai fazer o Pix pra mim. Ele disse assim, eu estou te entregando uma chave. Ele disse pra mim, fala pro Pedro que eu tô entregando pra ele uma chave. Eu falei, que chave? Fala pra ele que eu tô entregando uma chave. Eu falei, que chave? Aí passou 11, 9, 5, 8, 7... Ele passou a chave pro Pedro, é a chave Pix, você acredita que era a chave Pix? É a chave da vitória. O anjo passou a sua chave pra você mesmo. Pra mim e pra passar pra você. Entendi. Você entende? Tem isso na Bíblia? O anjo sabe tem a isso sua na... chave? Não, a pergunta é, tem na Bíblia isso aqui? Não, nunca vi, tem. não. Mas eu vou usar a Bíblia, você me fez a pergunta porque os profetas... Isso, vamos lá. Elias, a mulher chega pra ele e fala assim, eu vou comer esse bolo aqui com meu filho e eu vou morrer. Sim. Elias falou aqui pra ela, faz primeiro pra mim. Me lembra muito um dia que eu tava conversando, eu fui numa loja de terno, tava conversando com uma irmã, ela me ligou, né, falou, eu quero te abençoar. Falei, irmã, a irmã pode me abençoar da forma que a irmã quiser e tal, só que ela não conseguia, ela tava com dificuldade, que a gente ia fazer um propósito na casa dela, eram 7 sexta-feiras da Vitória. E aí o que acontece? E aí essa 7 sexta-feira da Vitória, a irmã, não sei por que tá indo, a irmã falou assim pra mim, eu só não tô conseguindo pagar o meu aluguel. Ela não conseguia pagar o aluguel dela, né? Aí eu falei pra ela, não, irmã, fica em paz, vai dar certo, tal. Tava na loja, né? Ela me ligou, varão, tô me cobrando um aluguel aqui, e eu só tenho o dinheiro do aluguel e fazer a compra de casa. Só que ela tinha, eu não tinha dinheiro pra pagar o terno. Aí o que aconteceu? O varão, o anjo, ele me tocou. Ele falou assim, fala pra ela pagar o seu terno, que o aluguel dela eu cuido. Você acredita que ele falou isso pra mim? Rapaz. Eu falei pra ela, irmã, me abençoa aqui primeiro, faz primeiro pra mim. Aí, ó, tô usando a Bíblia. Faz primeiro pra mim. Por quê? Meu aluguel. O aluguel, Deus cuida. Dito isso, irmão, ela pagou o meu terno, ela comprou o sapato, tá? Tava em promoção terno. Eu comprei 2 ternos, que era R$1.000, 3 ternos. Isso, R$1.000, 3 ternos. Eu comprei 3 ternos de R$1.000 e um sapato ainda. Ela pagou tudo. No final, hoje,
ela me pede, ela tá morando no quintal da minha casa. Desculpa, perdi a linha. Com certeza. A gente fica só com 70%, né, mano? Então, assim, a gente faz o propósito na casa deles e fica 70% ali de toda a arrecadação da igreja, né? E 30% fica pra igreja. Então, a gente abençoa a igreja, né? Tem um propósito também que a gente tem as casas de recuperação, né? O que são as casas de recuperação dos profetas? A gente vai em certas casas, quando a gente tá com a vida financeira ruim, e aí a gente recupera a nossa vida financeira nessas casas. São as casas de recuperação, né? Então, é onde a gente... hoje não tá bem. A gente vai e recupera a nossa dignidade financeira nessas casas. Normalmente, a gente tem muitas casas de recuperação em Alphaville, muitas casas de recuperação ali em Pinheiros, então a gente tem bastante, assim, onde a gente Você não tem uma casa de recuperação em Osasco, no Jaraguá? É que a gente não vai muito em Osasco, né? Osasco é onde ficam os demônios, né? Não sei se você já viu um vídeo que tinha um demônio que era de Osasco, assim, de Osasco é complicado. Fica muito demônio, pombo, tem muito pombo em Osasco também, né? Diadema também tem muito pombo, então a gente não fica muito lá. Mas, assim, essas casas de recuperação, elas têm abençoado tanto a nossa vida, quanto a vida de nós todos também. Amém. Uhum. Amém. Na nossa vida é abençoada e também abençoa a nós. Amém. Então, cara, não dava. Voltei. Porque assim, hoje a gente tem amigos de verdade, sabe? Eu acho que isso é bacana. Você saber quem você cultiva. Eu tenho poucos amigos de mesa. Eu tenho muitos amigos que me cercam, que me rodeiam, mas de mesa são poucos. Então acho que quem você escolhe para sua mesa vai decidir como você vai sair dessa mesa. Se você fosse Pedro na frente do templo da Porta Formosa. Do nada, vai lá. E aí tá o paralítico lá, te pedindo uma esmola. O que você ia falar para ele? Eu ia falar para ele assim, querido, profeta não dá esmola. Profeta não dá oferta. Profeta recebe oferta. Faz primeiro pra mim. Cara, é ruim. Ninguém pegou. Eu vou de novo. Você lembra da referência de Elias? Tô linkando agora. Aí, ó. Tô linkando agora. Você quer que eu faça o Pix pra você? Faz primeiro pra mim. Você tá entendendo? Porque se ele faz o Pix pra mim, eu só devolvo. Alguém tá dizendo assim, não, profeta, mas se ele fizer o Pix, vai voltar dobrado? Não, vai voltar o mesmo valor. Só que saiu do Pix do profeta. É o mesmo valor. Se ele tava duro, ele vai continuar duro. Só que quem fez o Pix fui eu. E tem poder. Profeta, você não ia orar pra ele levantar? Eu não. Se ele não levantar, a igreja não vai fazer o Pix. Mas se eu fizer o Pix pra ele, chega, mano. A igreja vai me abençoar pra eu abençoar ele. Eu ia fazer isso. Caraca, nasceu uma ideia no meu coração aqui agora. Já pensou se a gente junta, então, todos os coxos? E a gente fala assim, irmãos, nós precisamos abençoar esses coxos, comprar, né, coisas pra eles, abençoar, tirar esses, né, que estavam morando na porta do Templo Formosa. Eu faria isso. Aí falamos assim, vamos arrecadar aqui uma oferta aqui pra abençoar ele. Aí, tipo assim, oferta R$1.000. Eu dava pra ele, tipo, R$50. Nada a ver.